Olha aí, pessoal, eu falei alguns dias atrás aqui no canal sobre a decisão da Moody's, aquela agência famosíssima de classificação de risco, de melhorar a nota de crédito do Brasil. Estamos aí, supostamente, a um degrau do índice do grau de investimento, que seria uma coisa maravilhosa para o Brasil, é claro. Só que isso tem repercutido bastante entre os investidores, entre os analistas, entre agentes do mercado financeiro, que estão aí bastante céticos em relação a tudo o que a Moody's falou, dizendo que a agência premiou a gestão fiscal ruim do Brasil e que, na prática, na realidade, o grau de investimento está muito longe da verdade, muito longe da realidade, embora o pessoal da grande mídia já comece a se perguntar o que falta para o Brasil reconquistar o selo de bom pagador. Eu diria que falta este país começar do zero de novo, ser descoberto e começar a sua história, porque realmente do jeito que está aí, do jeito que tem sido há 500 anos, a saída para o Brasil é aquela que o Roberto Campos, não o atual presidente do Banco Central, o avô dele falou que é o aeroporto, né? Mas realmente a ideia, a decisão da Moody's é tratada aqui como inusitada, na verdade, uma boa vontade inusitada, porque realmente, com este Brasil aqui do Lula, do Fernando Haddad, meu amigo, não tem como levar uma decisão, uma elevação de nota de classificação de risco a sério. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, os gestores de fundos que estão aqui no chão de fábrica do Brasil, que acompanham de perto a realidade deste país, falaram basicamente o seguinte, que a decisão da Moody's foi uma surpresa. E aqui é importante frisar que não há nada nas outras agências de classificação de risco que indique que elas vão seguir um caminho semelhante. Pelo contrário, eu falei de uma aqui no canal e eu não vou lembrar agora qual que foi, se foi a S&P ou se foi a Fitch, que deu um recado oposto. O Lula ficou cantando essa pedra mesmo de que o Brasil tinha que voltar a ter o grau de investimento. O Haddad falando que não, o Brasil tá bombando, o país tá uma maravilha, nossa, tá uma coisa de louco, né? E, de fato, o Lula se reuniu com o pessoal da Moody's ali, deve ter prometido mundos e fundos e um futuro brilhante para o país. Logo na sequência saiu essa mudança da classificação de risco. Aí, outras agências estão mais céticas em relação a esse cenário. Por enquanto, é um movimento isolado que já havia sido telegrafado também, e eu falei disso aqui no canal. Em maio deste ano, essa agência já tinha mudado a perspectiva dela para positiva em relação ao Brasil, indicando que, em algum momento no futuro não muito distante, essa nota poderia ser revisada para cima, como de fato aconteceu. Agora o pessoal está bastante cético também em relação a isso aí, né? É uma mudança aqui que é inesperada, ok, mas que para os fundos de gestão de forma geral não vai representar mudança alguma, porque ninguém bebe água da privada, ninguém vai mudar a sua estratégia. O pessoal está olhando o Brasil de hoje, o que está acontecendo, o que está sendo prometido, o que tem sido feito. O pessoal não vai abandonar toda essa análise para pegar a nota que a Moody's trouxe agora, sabe-se lá por qual motivo real, né, com qual interesse. Uma empresa que já fez uma cagada monumental no passado, na época da crise dos subprimes, ninguém vai abandonar as suas estratégias para seguir isso aqui, né? Então, inclusive aqui esse cara, né, que é o Rui Alves da Kinea, ele falou o seguinte, né, que houve sim mudança no câmbio do dólar, mudança nos juros também, só que isso é de curto prazo. Em breve a realidade vai bater a porta e o pessoal vai voltar esses indicadores para os patamares habituais, aqueles patamares considerando o risco Brasil, que é endêmico, e o risco Lula também, que é um acréscimo aí, um agravante dentro dessa história, né? Então, aí realmente ele falou que se chegar ao grau de investimento em algum momento no futuro, aí a coisa muda, mas até lá nada de substancial vai ser alterado, né? Então, o pessoal tem essa sensação de estranheza
O mercado está vendo o futuro do Brasil numa direção, a Moody's viu em outra completamente diferente. Ok, é preciso fazer justiça, né? A Moody's falou claramente, abertamente, que essa decisão estava embasada em mudanças, em reformas estruturais que foram feitas por sucessivas administrações. Então não é uma decisão tomada exclusivamente em matéria de governo Lula, está considerando o governo Temer, governo Bolsonaro e governo Lula, né? Ou seja, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária e arcabouço fiscal nessa história, e o teto de gastos enquanto vigorou, mas é uma análise macro de um cenário mais ou menos desde aquele período lá atrás, aquele momento no final do governo da Dilma, quando a Moody's começou a rebaixar a nota do crédito brasileiro, né? Ainda assim, é estranho, porque realmente aí, né, o sentimento geral é de desconfiança com a agenda fiscal do governo, que é o maior dos problemas econômicos de um país, e do Brasil especialmente, até porque nós conhecemos o histórico do governo Lula, e é aquele ponto importante. Se a questão fiscal não vai bem, ela não está equilibrada, a dívida do governo aumenta. Isso significa mais dinheiro circulando na economia, porque para bancar essa dívida, via impressão de dinheiro, é a única forma. Mais dinheiro circulando na economia, você tem uma depreciação da moeda, o câmbio fica mais desfavorável e você tem uma inflação porque você tem um aumento generalizado de preços. Tudo desanda a partir daí. E para controlar tanto a taxa de juros quanto a taxa de câmbio, quanto a inflação, aí sim o Banco Central eleva a taxa de juros. Tudo está atrelado, em última análise, à questão fiscal. Por isso que é um assunto tão importante. Não é porque é frivolidade, burocracia, encheção de saco, uma coisa criteriosa para controlar a ação do governo contra o país, contra os pobres. Nada disso. É porque sim, quando há um desequilíbrio fiscal, e há um desequilíbrio fiscal gigantesco no Brasil neste momento, 200 bilhões de déficit primário acumulado nos últimos 12 meses, 1 trilhão de déficit nominal acumulado nos últimos 12 meses, então, quando há esse cenário, há um total desequilíbrio econômico e não há esperneio que faça mudar essa realidade, né? Então, pessoal, aqui realmente, de forma geral, não tem ninguém que fala aqui que não, a Moody's está certa nisso aí, fez a escolha correta, né? Enfim, o pessoal aqui está descrente com um cenário, né, que a própria Moody's desenhou para o Brasil, que é um cenário de estabilidade da dívida, porque realmente, né, são necessários cenários muito otimistas para que esse crescimento econômico que está sendo visto agora, que a fajuto se mantenha, e que a taxa de juros fique controlável. Ninguém considera o cenário mais otimista como verdadeiro, muito pelo contrário. Ele é tipicamente o cenário do orçamento fiscal. O governo leva isso em consideração. Agora, o mercado é mais cético em relação a isso. Não obstante esse fato, o pessoal aqui está em polvorosa da grande mídia, né? O Brasil vai conseguir, sim, o grau de investimento, o selo de bom pagador. Bom pagador pra caramba o Brasil, né? Pelo amor de Deus. Mas está chegando perto isso aí, né? Enfim, aqui, pelo menos o pessoal do UOL coloca o ponto de que a S&P e a Fitch Ratings, né, não estão nem perto de conceder ao Brasil o grau de investimento, o selo de bom pagador, né? Então aqui o grande ponto realmente é a disciplina macroeconômica, ou seja, arcabouço fiscal, se ele vai ser respeitado ou não, né? Se a meta perseguida pelo governo vai ser respeitada ou não. E eu já falei aqui incansáveis vezes que sim, o governo vai atingir a meta fiscal, vai ficar dentro, certinho ali dentro da meta fiscal, provavelmente no máximo ali, no teto da meta fiscal, mas vai ficar, com o apoio do tapetão do STF, simples assim, não por esforço do governo, não por realidade dos números, apenas porque vai ficar um monte de coisa de fora dessa contabilidade criativa, mas a dívida, no final das contas, que não pode ser disfarçada, não pode ser varrida para debaixo do tapete, vai ficar evidente para todos verem, né? Então, realmente, a chance aqui da coisa melhorar seria haver uma situação de fato de controle da dívida pública
E, bom, isso não vai acontecer, todo mundo já sabe, é a expectativa geral do mercado. E aí, a verdade é que a Moody's foi uma boa vontade muito grande mesmo em relação ao Brasil. Tem aqui uma análise que eu não trouxe, mas alguém falou que a Moody's tomou essa decisão olhando para o retrovisor. E é verdade, não é olhando para o atual cenário, porque realmente não tem como, né? O pessoal aqui, inclusive, fala que a decisão sobre o rating no Brasil é muito generosa, porque os desafios são muito grandes e não há, de fato, nenhum comprometimento real do governo Lula para melhorar esse cenário aí, né? Então, de fato, aqui, né, o pessoal não está levando muito a sério essa decisão, inclusive questionando aqui se a visita do Lula ao pessoal da Moody's tocou o coração dessa turma aí, fez eles ficarem mais moles, né? Só que, sim, há muita boa vontade nessa história, porque a Moody's diz que há melhoras materiais do perfil de crédito do Brasil, o que é uma coisa completamente absurda para um país que, volto a dizer, tem um resultado fiscal pior do que na época da pandemia. Não há melhora material nenhuma no cenário fiscal brasileiro. Pelo contrário, há uma piora que salta aos olhos. Menos aos olhos aqui do pessoal da Moody's, que realmente está precisando de óculos ou transplante de córnea, muito provavelmente, né? Mas se você quiser ver o vídeo em que eu falei sobre essa decisão, sobre essa mudança na classificação do Brasil, eu vou deixar ele aqui do lado, você pode clicar e continuar assistindo sobre esse tema aqui, mantendo o debate dentro desse assunto. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até a próxima!